Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu monto a bolsa lua. Ela tem essas duas repartições aí, sendo uma mais estreita e uma mais larga na parte de trás. Ela também conta com alça transversal e com essa alcinha de mão que é mais um charme, um detalhe. Tem modelagem dela disponível no precinho, é só clicar aqui no link da bio e pode ser paga no Pix ou no cartão de crédito, tá bom? Além disso, esse outro modelo aqui foi estruturado com EVA e tem esse detalhezinho em montana que eu vou ensinar vocês a fazerem também. Ela fica com aproximadamente 21 por 18 centímetros por 10 de largura. E aí, bora fazer uma comigo? Como de costume, eu vou começar esse vídeo mostrando os materiais que nós vamos usar, mas hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Como eu tenho um público bastante diverso aqui no canal e muita gente ainda não trabalha com a dublagem, nem com a estrutura em EVA, com cola, hoje eu vou montá-la de duas formas. Então, eu vou montar duas bolsas, uma com estrutura em dublagem com EVA e a outra apenas com manta R2, então o tecido sem dublar na forma natural dele. E aí você pode montar da forma que você achar melhor. Essa bolsa aqui, por exemplo, esse espelho, é apenas uma sarja impermeável, que eu não fiz tratamento nenhum, eu só estabilizei ela na manta. Então, eu levei ela no ferro, passei o ferro e fiz uma costura de segurança em volta, tá? Sem muito segredo, do jeito que a gente usa o material mesmo. Eu fiz a mesma coisa com esses tecidos aqui que são de fole. Só estabilizei eles na manta e passei uma costura de segurança para prender. Para o segundo tipo de estrutura, nós vamos usar a dublagem com o EVA, tá? Eu tenho aqui um tecido de tapeçaria, que ele já veio dublado e nele eu coloquei um EVA. Pode ser EVA com caixa-réu, no meu caso estou usando um EVA de 3 milímetros que não tem dublagem. Não vou ficar mostrando novamente como eu faço esse processo de colocar o EVA na peça, porque já tem nos outros vídeos, senão vai ficar tudo muito longo e muito repetitivo, mas você pode dar uma olhada no vídeo da Bucket Bag, por exemplo. Aqui eu coloquei EVA nos dois espelhos, né? Só colei centralizado com cola de contato. E nas peças de fole estou usando apenas um TNT. Não tem cola nenhuma, é um TNT 120 que eu coloquei sob a peça e passei uma costura de segurança para prender. É só isso que a gente vai usar de estrutura nessas peças, tá? Costura de segurança em volta e bola para frente. No forro das duas peças eu estou usando o tricoline, é só o tricoline sozinho mesmo nas partes de fole e também nas partes que são os espelhos referentes às partes que são entreteladas. A única diferença é nesse espelho que é da divisória, então eu fiz nele um sanduíche, tá? Então são duas peças aí, um tricoline com a estampa para fora do forro e o outro tricoline do outro lado também com a estampa para fora de forro. E no meio dos dois eu coloquei duas camadas de TNT 120, mas você pode colocar uma que vai dar certo. Coloco duas, ó, porque eu sou exagerada. E aí ficou dessa forma. E o que eu fiz? Juntei as quatro partes, né, os dois TNTs e os dois tecidos de forro e passei uma costura de segurança em volta para poder fixar. Além do forro, tô usando o argola D, duas para cada bolsinha e cortei dois porta-alças de alça mesmo, da alça chique, que eu vou usar com 8 centímetros cada um. Então, é um parzinho para cada bolsa, duas argolinhas e dois porta-alças. Essa alça aqui, que tem a medida lá na descrição dos moldes, que eu tô usando montana, mas você pode usar uma alça chique se você quiser. Só corta ela um pouquinho maior para cada lado para você fazer uma dobra para dentro, que vai dar certo. E esses dois detalhezinhos que são referentes a esse moldezinho aqui que você cortou, que são os detalhes que vão dar um charme na bolsa. Nesse caso, como essa bolsa aqui ela é escura, eu não vou colocar porque vai aparecer pouco, tá? Mas eu vou colocar nessa daqui. E são dois pedacinhos de montana que você corta nesse tamanho que a gente vai fixar. Eu coloco só na parte da frente da bolsa, mas se você quiser, você pode colocar na parte de trás também. Cursor para zíper, 2 para cada bolsa. E aqui eu queria falar uma coisa, gente. Os moldes que vocês vão receber são esses daqui, ó. Esse que é uma peça única referente ao detalhezinho de montana. Esse aqui que é referente ao corte do EVA, que vai colado se você for trabalhar com EVA. E esse maior, que é referente ao espelho, que são duas partes que você vai colar. Ele vem assim, ó, na metade. E aí você vai espelhar ele e colar um no outro. E as outras partes retas, eles são todo medidas, tá? Que você vai cortar e aí você faz um molde na sua casa, porque são partes grandes para você não ter que ficar imprimindo várias folhas de sulfite e colando uma na outra. Você já risca no papelão que vai deixar aí na sua casa, que fica bem simples.
Eu vou começar essa peça colocando os detalhes em montana. Para essas duas alças, nós vamos fazer marcações nessa parte que é o fole do zíper do bolso da frente, porque o zíper de trás ele não tem fole em cima, ele tem fole só embaixo. Nós vamos fazer duas marcações, ó, que distam 10 centímetros daqui para cá, e aqui, ó, 10 centímetros daqui para cá. E aí nós vamos colocar ele centralizado, tá? Então, você vai colocar ele aqui centralizado, vai ver se tem a mesma medida de um lado e do outro, tá? Que vai dar mais ou menos 3 centímetros para cada lado. E aí você vai puxar ele aqui, ó, até ele chegar a esses 10 centímetros nessa linha, certo? E aqui, ó, eu faço uma marcação de 2 centímetros, que é para eu saber até onde eu vou costurar, tá? Então, vou marcar 2 centímetros dos dois lados. E aí, eu vou levar isso aqui na máquina. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Ó, tem uma marcação aqui de 2 centímetros, ela tá centralizada. E eu vou passar uma costura, um quadradinho. Aqui eu gosto de passar batendo em cima de onde eu já pespontei. E aí, vou fazer um quadradinho aqui e um quadradinho aqui pra fixar. Eu vou fixar as duas alças e vou voltar pra mostrar pra vocês como ficou. Olha só, ficou dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar com um relevinho para a pessoa conseguir pegar na mão, mas isso aqui é mais um detalhe mesmo. E ó, vê a costura, tá vendo? Costurei na linha do 2 centímetros. Mesma coisa o da manta. Agora eu vou colocar esses detalhezinhos aqui de montana, que é o mesmo esquema daquele ali. Vocês vão perceber só uma coisa, ó. Ele não tem uma curva como o molde, tá? Mas é só você encaixar aqui na linha e aqui, ó, na linha do molde. E aí você vai levar a máquina e vai passar uma costura aqui. E eu gosto de passar uma costura para prender ele aqui depois. Eu vou levar ele na máquina, vou passar as duas costuras e vou voltar para mostrar. Aqui, ó, já passei a costura, ela ficou, ó, dessa forma, estão vendo? E aí essa beiradinha que sobra aqui, você vai pegar a sua tesoura e vai cortar. Sem muito segredo. É muito importante que você faça essa costura com bastante calma, porque é um pesponto já, né? Um acabamento que fica pro lado de fora. E quanto mais bonito ele ficar, mais bem acabado sua bolsa vai ficar também. Mas é bom lembrar que ele é opcional e na de manta eu nem vou colocar ele. Mas dá um charme a mais e eu acho que fica bem bonito, principalmente em tecido claro. Agora nós vamos colocar zíper nessas duas partes aqui. Então, eu vou pegar o zíper. Esse zíper aqui eu cortei um pouquinho maior, tá? Do que essa parte. O outro zíper, ele precisa ser no tamanho exato dessa parte, porque ele é um zíper que já é fole, então ele tem que ter a medida certa. Esse aqui não tem problema. Então, eu cortei ele um pouquinho maior, o que que eu vou fazer? Vou colocar o zíper direito com direito nas duas partes e vou passar uma costura prendendo esse zíper aqui e aqui. Vou passar, vou voltar para mostrar. Ó. Ficou dessa maneira aqui, estão vendo a costura? E aí, se você virar o zíper, ele vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar esse forro aqui, ó, sobreposto, e vamos passar uma costura nesse mesmo lugar. Eu vou passar essa costura e vou voltar para mostrar. Ó, ficou dessa forma aqui, ó. Agora, nós vamos abrir essa costura, vamos jogar isso aqui para trás, ó. E vamos fazer um pesponto. Tá? Vai ficar dessa maneira. Vou fazer um pesponto e já vou vir fazendo uma costura de segurança para prender esse meu forro na peça. Ó, ficou dessa maneira aqui. Aí, como eu disse, já passei uma costura de segurança prendendo esse meu forro para ele ficar bem presinho, não atrapalhar na hora de eu costurar esse fole na peça, tá? Agora, nós já vamos colocar os porta-alças. Vou pegar aqui, ó, os 4 cortezinhos de alça. Vou pegar as argolas e aí eu vou passar, ó, essa argola aqui. E eu vou colocar centralizada aqui nessa parte da peça. Vou colocar uma aqui e uma aqui. Vou colocar nas duas peças, como eu já falei, e venho mostrar pra vocês. Porque essas são costuras bem simples, que não tem necessidade de eu ficar levando lá na máquina, tá? Dá pra vocês verem direitinho como é que eu tô fazendo. Ó. Ficou dessa maneira. Pessoal, quando eu falo centralizada, tá? Queria deixar uma coisa que eu acho importante falar aqui pra vocês. Eu gosto de colocar alinhado, ó,
com essa parte, tá? Porque aí ficam as alças na mesma linha. Então, não necessariamente dobrei ao meio aqui e coloquei centralizado de acordo com o zíper. Eu coloquei nessa mesma centralização que eu usei para essa, tá? E aproveitei e já passei o meu cursor do zíper nas duas peças. Então, vocês estão vendo que o mesmo procedimento para um tipo de estrutura e para o outro é a mesma coisa que eu tô fazendo nas duas. Agora, eu vou pegar aqui, ó, os dois foles dessa parte da frente e eu vou posicionar eles aqui, ó, e vou passar uma costura, prendendo, né? Então, aqui, direito com direito, vou passar um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui e volto para mostrar. Aqui, ó, pessoal, nenhum segredo, né? Costura de fole, normal, um pé de máquina, tá? Fica assim se você virar. Agora, nós vamos colocar o forro. O forro eu vou posicionar, ó, direito com direito, da onde tem forro também. Então, eu vou pôr aqui e vou passar uma costura em cima dessa aqui que eu já passei. Vou passar as duas e volto de novo para mostrar. Aí, ó, fiz a costura. Agora, nós vamos virar. Ó, virar o forro. E aí, vou virar pro lado correto aqui, ó. Certo? O meu fole, ele ficou, ó, dessa maneira aqui. Estão vendo? E agora eu vou passar, ó, uma costura de segurança para prender fole, forro na parte do fole e já passo um pesponto aqui. Então, eu vou fazer uma costura que vai vir inteira aqui. E aí já prende tudo, já fica tudo com costura de segurança e fica bem mais fácil de costurar depois quando nós formos fechar a peça. Ó, gente, finalizei os foles, os dois foles prontos. E agora eu queria mostrar uma coisa, ó, vocês vão ver que esse aqui que eu fiz na manta, ó, ele bateu certinho a medida, tá? E esse aqui, ó, ele sobrou um pouquinho aqui, mais ou menos meio centímetro, tá? Que aqui eu refilei. Por quê? Porque a espessura do material, ela faz diferença, às vezes, no seu acabamento, no tamanho do molde. A manta, ela dá uma sensação de mais espessura, certo? Então, aí ela acaba compensando essas sobrinhas, tá? Mas não vai dar problema nenhum no fechamento da sua bolsa, só para vocês terem essa consciência. Agora, esses dois foles que são mais estreitos, que são referentes ao bolso mais estreito, que vai só o zíper, nós vamos fazer o mesmo procedimento daquele ali. Eu vou passar, né, o cursor, e aí eu vou colocar primeiro o meu zíper direito com direito aqui, depois vou costurar o forro por fora e vou virar. Não tem segredo, é o mesmo procedimento daquele, só que sem aquela costura anterior do zíper, porque é o zíper que vai direto aqui. Olha só, eu já fiz os outros dois foles. Tá vendo que são iguais àquele ali, só que eles são mais estreitos. Agora nós vamos aproveitar que nós já estamos aqui, porque depois eu vou trocar o meu pé pro vivo e eu gosto de costurar tudo que tem vivo de uma vez, para já trocar o pé e não colocar ele de novo. Eu vou pegar essa minha parte aqui e essa minha parte aqui, ó, que é a arma dela, e eu vou já unir as duas. Como que eu vou fazer isso, tá? Vou colocar aqui, ó, direito com direito, todas as costuras. E vou prender, vou clipar a borda dela inteira. E aí, vou passar uma costura aqui. Essa primeira costura que eu passo na volta inteira para juntar, eu gosto de fazer como se fosse uma costura de segurança. Que depois nós vamos costurar o espelho, que é o forro. E aí, nessa costura do espelho, que é o forro, que eu gosto de passar o pé de máquina, tá? Então, a gente vai juntar aqui as duas partes. Ó, clipei tudo. Conferi se o meu zíper tá fechando pro mesmo lado. Se você quiser colocar dois cursores, você pode colocar, não tem problema, tá? É a seu gosto. E aí, agora eu vou passar uma costura de segurança prendendo essas duas peças. Ó, fiz a junção. E se vocês observarem, ó, a costura que prende, né, uma peça à outra, bate praticamente no mesmo lugar onde eu fiz a costura de segurança do forro. Então, é só uma costura de segurança mesmo. Depois a gente vai unir com uma costura mais distante. E aí, ó, ficou certinho aqui, ó, nas junções, tá? E agora nós vamos reservar essa parte aqui um pouquinho, porque nós vamos aplicar vivo em todos os espelhos. Já tem um vídeo da Bucket Bag Bia, onde eu mostro a forma que eu aplico vivo, tá? Não vou repetir novamente para não ficar, né, muito repetitivo e porque a maioria de vocês já trabalha com vivo, então você pode colocar da forma que você achar melhor. Vou usar hoje um vivo de plástico, não vou trabalhar
com o vivo feito de sintético, tá? Eu vou aplicar e volto pra mostrar. Ó, gente, coloquei vivo em todas as peças, né? Apliquei primeiro o forro e aí vim colocando o vivo. Colocação tradicional. Eu coloco o vivo com o pé de vivo, como mostro nos outros vídeos, mas você pode colocar da forma que você achar melhor, tá? E agora nós vamos começar a aplicar esses espelhos na peça. E como que eu faço isso? Eu vou começar por essa parte aqui, ó, que eu juntei, que é a parte mais estreita. Vou jogar tudo aqui, ó, pra dentro, vou puxar ela pra cá, ó. E aí vou clipar a peça, juntando todos os meios e passando o clipe em toda a borda. Vocês vão ver que o molde vai encaixar certinho, ó. Estão vendo? Vai fazer a curva bonitinho. Prendi, ó. E agora esse eu vou levar para a máquina para mostrar para vocês como que eu coloco um. E aí nós vamos colocar todos. Da mesma forma que a gente colocar esse, nós vamos colocar todos os outros. Eu coloco o espelho no fole com o meu pé de vivo. Então não tem muito segredo. Vou encaixar aqui, ó. E vou seguir costurando com bastante calma. Na parte do zíper também tô aqui, ó, com o pé de vivo ainda. É só você seguir acompanhando a primeira costura. O pé de vivo vai fazer com que o seu vivo fique bem no mesmo lugar onde você aplicou ele, porque eu apliquei com o pé de vivo, certo? Então fica bem mais fácil de acompanhar a costura, ele vai acompanhar essa curvinha e a costura vai bater no mesmo lugar, porque ele tem esse buraquinho, vai fazer com que a costura bata no mesmo lugar onde foi feita a primeira. Então eu acho mais seguro costurar com esse pé, mas você pode costurar da maneira que você está acostumado. Pronto, ó. Estão vendo? Ficou dessa maneira aqui. E aí, se a gente abrir, ó, tudo bem costuradinho. Então, nós costuramos nessa parte aqui e agora falta nós costurarmos o espelho no outro lado do zíper e eu vou costurar na minha outra bolsa. Então, vai ficar um espelho com zíper e um espelho com o outro zíper. Vou costurar, trago aqui de volta. É o mesmo procedimento que eu fiz naquele de lá. Ai, gente, coloquei os espelhos nas duas, ficou dessa forma, tá? Fica essa abertura aqui assim, é normal, tá? Só que aqui vai ficar sem acabamento, que a gente vai fazer o acabamento daqui a pouco. Eu vou aproveitar que eu vou trocar agora já o pé da minha máquina e já vou colocar viés nessas partes onde eu coloquei o espelho, tá? Então eu vou colocar viés pra já ficar acabado e aí vai ficar faltando um viés só. Volto pra mostrar e aí a gente já vai finalizar a bolsa. Ó, coloquei viés nas duas peças. Usei aqui viés de Boneon, que é o viés que eu acho que é mais simples pra tá colocando dentro de bolsa, que é um negócio que fica espesso, tá? Agora a última parte, ó. Nós vamos colocar, esse aqui é o lado que tem o zíper mais estreito. Nós vamos colocar ele pra dentro, ó. Certo? Coloquei, ó, ele ficou dessa maneira. Ele tava assim, aberto, e agora ele ficou assim, ó, pra dentro, tá vendo? E aqui, aquele forro que nós estruturamos com o TNT, nós vamos clipar nessa parte.
Pronto, ó. Tá tudo clipado. E aí vocês lembram que essa era a parte que nós tínhamos feito apenas uma costura de segurança, que eu falei que não tinha problema? Pois então, agora nós vamos passar um pé de máquina fechando e já vamos passar o viés para fazer o acabamento e assim essa costura já vai ficar fechada. Pronto, ó. Fechei as duas bolsas e já coloquei o viés e agora é só desvirar. Ajeita bem, abre todas as costuras dela e ela vai ficar assim, ó, com esse formatinho. Aí nós temos aqui esse bolso, que é mais estreito na frente, que geralmente a gente coloca celular, coisa que vai pegar mais, e aí é mais fácil de você achar as coisas dentro dele. E esse bolso aqui, que é o bolso maior atrás, que é onde você vai colocar a sua carteira, e aí ele fica mais perto do corpo também, que eu acho que é mais seguro, tá? E aí nós temos essa aqui, que foi a estruturada no EVA, ó. Ela é um pouco mais firme. E aí vocês vão perceber que elas são parecidas, mas não são iguais. Mas ambas têm estrutura e ambas dão um resultado muito, muito legal, tá? Elas ficam com um formato bem bonitinho e bem estiloso. E aí nos porta-alças é só você colocar uma alça de 1,40 que pode ser do material que você quiser. Nessa minha eu vou colocar de alça chique mesmo, tá? E aí, gostaram?